É verdade, eu sou um médico cooperado, eu sou cooperado da Unimed há 28 anos e eu no meu consultório atendo só a Unimed, ou seja, eu preciso da Unimed. Eu não quero que a Unimed seja liquidada, eu não quero ficar sem Unimed. O meu prejuízo em não ter Unimed mais na vida profissional vai ser enorme, gigantesco. Como eu não sou mais criança, vai ser muito mais difícil eu me readaptar a essa idade de não ter Unimed. Porém, o que me cabe aqui? Me cabe mostrar para vocês alguma realidade sobre o que nos está sendo falado, sobre quais seriam as consequências para cada um de nós se a Unimed fosse liquidada e tentar junto decidir com vocês, né? Na cabeça de cada um. Será que na atual circunstância, independente da gente acreditar que a atual diretoria seja correta, que na verdade nós juntos conseguimos derrubar a antiga diretoria e eles estão lá tentando fazer o trabalho deles com muita dedicação, mas será que esse trabalho da atual diretoria, que até agora não foi mostrado, é suficiente para que a gente acredite que a Unimed seja viável e que nós nos disponibilizemos para aportar à vista um dinheiro que provavelmente ninguém tem para salvar uma cooperativa que a gente, no fundo, sabe que é muito difícil salvar. E é muito importante a gente lembrar o que foi dito pelo colega economista, né? É que o aporte é muito maior do que isso e que ele sentiu em todo esse processo, talvez por inexperiência, já que todo mundo que está assumindo a cooperativa agora está também tendo que estudar para saber o que vai fazer, mas na prática não é assim que administra sua empresa. Para que a gente, como cotistas de uma empresa, a gente possa decidir, a gente tem que ter informações. E as informações não só nós vamos fazer, o que está sendo feito e o que pode ser feito. E o que aconteceu? Até agora a gente não tem informação nenhuma. A gente não sabe o que a empresa recebe. A receita é X, tudo bem, mas e aí? Quanto se gasta? Por exemplo, tomamos medidas de saneamento. Que bom, foram todas divulgadas e todas realmente muito importantes. Mas dentro do contexto, basta isso? Demitiu-se o diretor do hospital, ok. E as vice-diretorias? E as chefias de clínica? Quer dizer, eu não sei quantos salários no hospital, por exemplo, tem acima da média. Nós não sabemos se o que está sendo feito é o que pode ser feito. Mesmo que isso esteja nos planos, sem nós termos acesso a todas essas informações, a gente não pode decidir. Tem que ser invertido, como foi dito pelo economista. A empresa tem que fornecer para a gente todos os dados, dizendo, tem isso, posso fazer isso, a economia vai ser tal, a receita vai ser essa, vai aumentar, aí nós vamos ter como poder dizer, tudo bem, acredito, vou investir. Né? Faça o seguinte, por favor, Alexandre. Então, primeira pergunta, a Unimed é uma empresa viável? Faça o seguinte. Então, vamos ver. Então, olha só, o que nós sabemos? Dados apresentados. Por que eu estou colocando aqui não oficiais? Embora sejam dados apresentados pela própria diretoria da Unimed. Porque eles são dados apresentados de boca, pela própria diretoria. Os documentos contábeis não foram apresentados. Até agora nós não tivemos a oportunidade, apesar de muitos terem solicitado a diretoria, inclusive eu e muitos colegas, formalmente, gostaria de ir em respeito ao Estatuto da Unimed. Vou mostrar agora. Eu quero olhar as contas. Eu quero ir na Unimed, olhar os livros contábeis. Eu tenho esse direito como cooperado. Eu quero saber exatamente o que é o ativo, o passivo, esse déficit que é falado. Então nós temos hoje na Unimed, como é divulgado para a gente, um déficit de 855 milhões. De boca. Um déficit mensal de aproximadamente 15 milhões. A cada mês nós recebemos 15 milhões a menos do que gastamos. Né? Os relatórios de auditoria, como foram ditos nas reuniões que estão acontecendo dessa empresa, DKR, dito porque não foram apresentados, ninguém viu a auditoria. Necessita, atual de caixa, 570 milhões. Medidas para redução de custo, várias medidas estão sendo tomadas, né? Algumas estão sendo informadas, mas o relatório integral dessas despesas não foram apresentados. Nós não sabemos em que nós gastamos. Nós não temos informações sobre, né, o que acontece com a Unimed Participações, ou SA. Nós não temos informações sobre o que acontece com a Unimed
empreendimentos, uma sociedade limitada. Essas empresas fazem parte do Grupo Unimed, né? O que elas fazem? A própria diretoria, nessas perguntas e respostas, diz: olha, nós não estamos tendo tempo para ver isso agora. Daqui a pouco, depois, nós vamos poder entrar de cabeça para saber o que acontece com essas empresas. Mas elas fazem parte da Unimed. Se a gente saber o que acontece, como é que a gente vai ter confiança para investir na Unimed? Então, nós precisamos também disso aqui, ó, propostas para aumento de receita, que o colega economista falou. Quais são as propostas para aumento de receita da Unimed? Como é que a gente vai trabalhar a nossa carteira de clientes? Como é que a gente vai tentar se livrar dessa banda podre? Quer dizer, o outro colega não entendeu como é que a gente tinha um déficit, uma despesa tão grande com o intercâmbio. A gente, quer dizer, confundiu, né? Se fosse o paciente que a gente atende intercâmbio. Não é. O intercâmbio é o paciente da Unimed que é atendido fora. E a gente comprou a carteira da Golden Cross. Culpa da atual diretoria? Claro que não, foi da diretoria anterior. Então, essa carteira que a gente comprou da Golden Cross tem um número enorme de pessoas que não moram no Rio de Janeiro. Então, eles estão na nossa despesa. Agora, a gente tem que saber disso. A gente, dentro, vitalício, então, dentro desse planejamento, como é que ele vai se livrar disso? Entendeu? A gente precisa, então. Ele vai vender a banda podre da carteira. Ah, vai? Quem vai comprar? Então, isso tem que estar nas propostas. Bom, segunda pergunta. Então, tá bom. A empresa é viável. Então, quais são os motivos para a gente aportar? É o seguinte. Bom, o que não está sendo colocado? A ANS exige aporte imediato de recursos. Verdade? Verdade, isso é indiscutível, né? O próprio pessoal que fazia parte do Conselho Fiscal já tiveram reuniões com o pessoal da ANS, com o interventor. Isso é inequívoco. A ANS exige que a gente aporte recursos imediatamente. Caso isso não aconteça, existe o risco de liquidação imediata. Fato? É fato. É claro que não é assim. A ANS não pode chegar assim e dizer: amanhã a Unimed está liquidada. Existe um plano de saneamento que nós não conhecemos até agora. Se esse plano, depois de aprovado o plano de saneamento, ele foi entregue, a gente não sabe se está aprovado ainda. Se esse plano for aprovado e não for cumprido, e no plano estiver previsto aporte de capital dos cooperados, a gente realmente pode ser liquidado. Mas, como é dito, se for liquidada, a nossa dívida dobra. Absurdo. Não existe isso. A dívida pode aumentar? Pode, mas tem que ser apurada. A dívida vai ter que ser apurada. Com venda de ativo, negociação com o credor. Como é que alguém pode dizer que a dívida vai dobrar? Isso sim é terrorismo. É muito mais, né? Ou muito menos. Então, o cooperado vai acordar devedor. E pode ser acionado até judicialmente. Questão do N20. De forma nenhuma. Vou mostrar para vocês isso aqui. Empresa não funciona sem caixa. Se não tiver caixa, não funciona. Ninguém pode administrar a Unimed sem caixa. Então, sem caixa, vai quebrar, pode ser que seja liquidado. Isso é fato. Isso é nítido. Seguinte. Bom, como é que a gente vai avaliar e responder aquela primeira pergunta? A Unimed é viável. Critérios universais. Confiança, a perspectiva de mercado da atividade que a Unimed desenvolve e resultado financeiro. Sem isso, ninguém vai aportar. Eu, pelo menos, mesmo precisando da Unimed, não aporto com ela. Seguinte. Bom, gente, vocês sabem, já se falaram o que é a governança corporativa, né? São critérios que fazem, dizem como a empresa com qualidade tem que ser gerenciada, né? Então existem regras do que é isso, tal, aqui uma definição muito básica disso, a gente tem pouquíssimo tempo, faz o seguinte, mas classicamente essa governança corporativa é baseada em 4 princípios fundamentais. Tá? E essa ordem não fui eu que escolhi. Essa é a ordem que esses princípios são divulgados, são determinados. Primeiro princípio, transparência. Transparência. Tudo tem que ser divulgado. Os sócios, os cotistas, os cooperados, os acionistas têm que saber de todas as informações. Isso que é sempre dito, que foi dito pelo Celso Barros durante o tempo inteiro. Nós não podemos divulgar as contas, é segredo da empresa. Segredo para os donos? Nós não somos donos? Não pode ter. Então isso aqui é fundamental. Transparência.
consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam do seu interesse, e não apenas aquelas impostas por disposições de lei ou regulamentos. Quanto menos você esconde, mais confiável você é. Tá? Isso não é Unimed, isso é governança corporativa, princípios que devem reger qualquer empresa. Equidade. Tá? Todos os cooperados são iguais, tratados da mesma forma. Prestação de contas. Tem que prestar contas o tempo todo. E agora a gente precisa mais do que isso. Você precisa prestar contas e ter um plano para depois disso poder resolver. Então, isso aqui diz muito claramente isso. E a responsabilidade corporativa. Tá? Fala o seguinte. Bom, então, primeira pergunta que tem que responder: existe transparência? Nunca houve. Existe? Não. E ninguém questiona isso. Podia ter, claro, a partir do dia seguinte que assumiu. Devia ter. Então, nós temos uma assembleia convocada para a gente aprovar aporte. Então, a gente tem que perguntar: os dados financeiros devidamente discriminados foram apresentados para todos os cooperados? Não. Alegada a situação de urgência e os riscos da negativa de aporte estão embasados em fatos inequívocos? Uma parte sim, uma parte não. Bom, vamos lá. Estatuto social, todo mundo tem acesso, né? Então, vamos lá. Artigo 6º, quando falou: o cooperado tem direito a solicitar esclarecimento sobre as atividades da cooperativa, podendo, após as convocações das assembleias, consultar da SEC social o balanço e os livros contábeis. Eu solicitei a Unimed, diversos colegas solicitaram. Isso é um motivo para a gente requerer judicialmente a anulação da Assembleia. Não foi cumprido o Estatuto Social da Unimed. Normativa número 20 da ANS. Na verdade, já foi dito bastante claramente o que é isso. Mas vamos resumir, ó. Define impostos que devem ser recolhidos para administradores do plano de saúde, inclusive cooperativo. Isso foi um fato, isso aconteceu. Né? Isso aqui que é importante. A obrigação de recolher esses impostos é da Unimed. A Unimed, que é a devedora, seria devedora, porque já foram pagos, não o cooperador. Então, esses valores, como já foi informado pela diretoria anterior, pela diretoria atual, pelo próprio grupo da segunda opinião, esses impostos, se não foram pagos, estão sendo pagos porque foram parcelados em ações judiciais, em acordos, uma série de coisas. Mas o que aconteceu foi que uma Assembleia Maldita, em 2008, autorizou que parte desses impostos fossem restituídos pelo cooperado. O valor é esse que eu estou informando, esse valor enorme que a gente foi autorizado por essa AGE a restituir. Tá certo? Então isso aqui é muito importante, gente. O cooperado não tem dívida. A INS 20 não é dívida do cooperado. O cooperado tem a obrigação de ressarcir a Unimed por essa dívida. Valor que a Unimed pagou de impostos. Se a Unimed colocou essa dívida de 20 como ativo tangível, isso é contábil da Unimed. Isso não confere a responsabilidade legal da gente poder por essa dívida. Isso é balela. Depois a gente pode perguntar isso para o advogado doutor Benício aqui presente para esclarecer isso para a gente. Se isso é verdade ou não. Então, repare, caso a Unimed venha a ser liquidado, esse valor não se transforma em dívida com vencimento imediato para os cooperados. Esse valor, ele realmente vai ser abatido do ativo da Unimed. Então, a Unimed, entrando em liquidação, ela vai ser submetida a todos os trâmites da liquidação. Ao final dessa avaliação inicial, o que tiver de débito, de dívida, nós, é claro, somos cooperados, temos responsabilidade, tá? Mas isso lá no final. Então, olha só, liquidação. Vai acontecer? O que vai acontecer? Seguinte, tá? Artigo 9 do Estatuto Social, o colega chamou a atenção. Isso é muito claro, inclusive, isso é respaldado, isso é antigo, né? Por uma lei atual do Código Civil, que fala em caso de liquidação, a obrigação, no caso das cooperativas, pode ser limitada ou ilimitada, dependendo de quê? Do que está exposto em lei. No nosso caso, é limitada. Pode um dia, um juiz determinar,
ultrapassa esse nível, pode, mas o que a lei prevê é que o cooperado responde subsidiariamente. O que é isso? Depois de apurado os principais devedores. Tá? Não é no começo, é se faltar, eles são chamados. Pelas obrigações da cooperativa pelo terceiro, até o limite do valor das cotas partes que subscreveu. Então, se a cooperativa, em assembleia, determinar que nós devemos aportar mais do que a quarta parte, isso pode? Pode. Pode por quê? Porque nós, cooperados, aprovamos em assembleia. Agora, se nós não aprovarmos que nós vamos ter uma dívida maior que a quarta parte, se isso for cobrado judicialmente, não pode. Isso está na Justiça Social, isso está no Código Civil. Tá? Não lembro o artigo, mas estou aí com... Qual? 1095. Está expresso, tá certo? Então, olha só, gente, existe uma outra lei, Lei das Cooperativas, 5.764/71. Nessa lei, ela fala lá sobre dissolução da sociedade, sobre obrigação de liquidante. Então, se a Unimed foi liquidada, e apesar de estar defendendo a nossa responsabilidade, se isso acontecer, não é a que estão dizendo, eu não gostaria que isso acontecesse. Eu gostaria de continuar no meu consultório atendendo os pacientes que eu preciso. Tá? Mas, olha só, são obrigações de liquidante, então tem que sair isso aqui tudo. Inclusive o seguinte, a gente tem direito, é claro que isso é lá no final, é a última coisa a sobrar, a gente tem que receber de volta o nosso capital social. Então, isso aqui tudo vai acontecer até que apurem a dívida final, liberar ativos, calcular passivos, negociar com o credor. Credor, a gente que tem dívida pequena acha isso absurdo, mas se a gente negociar com o banco, se a gente oferecer, a gente não, o liquidante não, o gerente de liquidação, se ele oferecer 20%, o banco leva. Então a nossa dívida vai lá para baixo. Então, pode ser que isso não aconteça? Pode. Pode ser enorme? Pode, mas gente, não é amanhã. Então,